Então vamos lá. Nós estamos estudando, começando a estudar, a chamada filosofia moderna. Nós já estudamos a filosofia medieval, como vocês acompanharam. Na filosofia medieval, a grande característica é a relação entre fé e razão, onde a fé está sobre a razão. Por isso nós falamos que a Idade Média, ou a filosofia medieval, ela é marcada pelo teocentrismo, ou seja, todas as questões giram em torno de Deus, Tudo aquilo que a filosofia conduz está sempre na relação com Deus. A modernidade, ela vai chegar e vai ser um avesso à Idade Medieval, sobretudo nesta questão, ou seja, será um período muito diferente do período medieval. Se no período medieval nós tínhamos o teocentrismo, no período moderno nós teremos o antropocentrismo, ou seja, já não é mais Deus o centro das questões, mas agora será o homem. Antropocentrismo significa isso: o homem está no centro, tudo agora gira em torno do homem, ou seja, a razão humana assume o lugar de Deus. Aquilo que era Deus na filosofia medieval e no mundo medieval, o mundo moderno terá a razão. Então a razão será o centro de todas as questões. Então Deus é deixado de lado, a fé é deixada de lado e a razão assume este lugar. Por isso, ou melhor dizendo, isso aconteceu devido ao Renascimento, que vocês bem sabem, que o Renascimento foi um grande movimento, um grande acontecimento nesse início da modernidade, ou que deu antes da própria modernidade como tal, esse acontecimento chamado Renascimento, que influenciou todas as áreas do saber, tinha um grande objetivo: voltar ao mundo grego antigo, olhar para o mundo grego antigo com o objetivo de resgatar o homem, resgatar as coisas humanas, as coisas que têm a ver com o homem, já que a medievalidade esquecia, digamos assim, das coisas humanas do próprio homem, porque a medievalidade estava em torno de Deus. Então, o Renascimento é uma volta ao mundo grego antigo com o objetivo de resgatar o homem. Temos uma frase, por exemplo, que diz que é um resgate de uma frase antiga de Pitágoras, que diz que o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são e também das coisas que não são. Então o Renascimento, ele acaba se alicerçando sobre esta ideia: o homem é a medida de todas as coisas. Tudo agora procede do homem, tudo agora vem do próprio homem, Então, a grosso modo, o Renascimento seria esse resgate do homem grego antigo, em que o homem estava no controle de todas as coisas. O homem estava acima de todas as coisas. No mundo grego antigo, até mesmo o homem está acima dos deuses, Porque os deuses gregos foram criados pelo próprio homem, dentro da mitologia. Então, a modernidade, ela nasce com essa intenção de colocar o homem no centro e acima de todas as coisas. Isso então veio para nós por meio do Renascimento, que colocou essa questão nas artes, na literatura, na história, na política, e disseminou essa ideia do homem como centro de todas as coisas em todas as áreas do saber. Então o que faz o Renascimento? Ele faz acontecer uma espécie de humanismo, As coisas que têm a ver com o homem, as coisas que circulam em torno do homem, as questões humanas,
E aí nós temos então o abandono do teocentrismo, né, que era lá da Idade Média. Podemos botar aqui Idade Média para vocês esquecerem. Então nós temos o teocentrismo, que era a marca da Idade Média. Agora nós teremos o antropocentrismo, que será a marca da Idade Moderna. Então, um substitui o outro, né? Então nós temos o antropocentrismo substituindo o teocentrismo. E tudo isso para fazer acontecer a força da razão, né? Para mostrar que agora nós giramos em torno da razão. É a razão libertada da fé que agora vai buscar a verdade, que vai encontrar a verdade, que vai dizer o que é verdade, que vai fazer surgir ciência, né? E daí nós temos o boom da ciência. A ciência começa a se desenvolver, começa a crescer, sobretudo a ciência da medicina, que cresceu muito. Por quê? Porque agora você não está mais preso à ideia de Deus. Por exemplo, na Idade Média, dissecar um corpo, cortar um corpo para estudar, seria um absurdo, porque o corpo é visto como algo sagrado. Não poderia ser um objeto de estudo. Na modernidade, o corpo, dentro da visão filosófica, perde essa conotação de sagrado e torna-se um objeto de estudo. Então ele vai poder ser cortado, ele vai poder ser dissecado e vamos poder entender o corpo, entender como funciona, e aí a medicina começa a desenvolver, porque essa ideia de sacralidade de todas as coisas, como algo intocável, ficou de lado, ficou na idade medieval, certo? Então, a Idade Moderna, ela liberta o homem destas questões, e o homem agora está jogado à razão. O homem está na condução da razão. Então, nós podemos dizer que aquilo que o papel que Deus exercia na Idade Medieval, a razão vai exercer na Idade Moderna. Então, a razão seria a deusa da Idade Moderna. Então, daí nós temos algumas características desta filosofia moderna. Primeiro é o chamado ceticismo. O que é o ceticismo? Ceticismo é você duvidar de verdades prontas, de verdades dogmáticas, ou seja, de coisas que você não pode contestar, que você não pode interrogar, que você não pode, digamos assim, duvidar. Então, uma postura cética é uma postura de dúvida diante de alguma coisa. Então, a dúvida vai ser a marca da filosofia moderna. Então, o homem, para conhecer, ele precisa ter um certo ceticismo, né? Ou seja, ele tem que duvidar e fazer da dúvida um processo de conhecimento. Fazer da dúvida um processo de aprendizado. Então, a princípio, o ceticismo é valorizar a dúvida, mas o cético vai dizer que nós não podemos vencer a dúvida. Então, o conhecimento seria algo impossível. O conhecimento objetivo, o conhecimento geral das coisas, para o cético, é algo impossível, porque nós não temos como conhecer as coisas de modo geral. Nós temos como conhecer as coisas no seu modo particular, como está aí, como nós experimentamos. Agora, de modo geral, não podemos. Então, uma das características da filosofia moderna é o ceticismo, ou seja, essa tendência a duvidar, essa valorização da dúvida. Depois, a segunda característica, né, é a própria valorização da razão, é a razão sendo valorizada. É a razão sendo posta acima de tudo, mas, né, tudo depende da razão. Então, há um otimismo em torno da razão. E os principais pensadores desse período, né, nós temos aqui Galileu Galilei, que vai dizer algo formidável a partir da matemática. Ele vai dizer o seguinte: olha, a natureza é um livro aberto, está aí. Nós precisamos apenas aprender a ler esse livro.
ou seja, o ultimismo. Agora não haverá mais mistério para a razão humana. A razão humana agora será capaz de desvendar todos os mistérios da natureza. Então a natureza é um livro aberto, está aí diante de nós. Nós apenas precisamos aprender a ler esse livro, encontrar o caminho de leitura desse livro. Então nós temos Galileu Galilei, temos Isaac Newton, que foi tão importante para a modernidade, desenvolveu a ciência. Temos o grande filósofo René Descartes, David Hume, que é o filósofo do ceticismo, Francis Bacon, John Locke e assim tantos outros, que foram importantes para esse período moderno. Bom, uma das grandes questões, que aí vocês nunca podem esquecer do período da modernidade, uma das grandes questões é que a modernidade, na sua relação com a filosofia, se caracteriza pelo que foi chamado de problema epistemológico. É o problema epistemológico que marca a modernidade, ou seja, é a questão do conhecimento. Epistemologia é aquilo que tem a ver com o conhecimento, o que nós podemos ou não conhecer, e como podemos conhecer, e se podemos conhecer. Então, o problema que marca a modernidade é o problema epistemológico, ou seja, quando falamos de conhecimento, nós estamos falando de um sujeito que quer conhecer e de um objeto que está para ser conhecido. É isso que envolve o conhecimento. Não existe conhecimento sem razão, sem um sujeito que vai conhecer, e sem algo que será conhecido, sem um objeto de estudo. Então, o problema epistemológico é o problema da relação entre sujeito e objeto. E olha que interessante, quando nessa relação nós dizemos que o conhecimento procede do sujeito, é a partir do sujeito que nós conhecemos as coisas, nós vamos fazer uma corrente chamada racionalismo. O racionalismo, ele aponta que o conhecimento está no homem, parte do homem. Então, o homem, o sujeito, está acima do objeto na relação de conhecimento. Então, nós temos o racionalismo. Já, quando dizemos que a primazia ou a importância maior do conhecimento está no objeto, que o objeto é quem dá as condições para o conhecimento, nós só podemos conhecer se o objeto estiver diante de nós, porque é o objeto que nos oferece tudo aquilo que é importante para o conhecimento. Então nós teremos o empirismo, Então o empirismo, ele está embasado no objeto. O racionalismo está embasado no sujeito, na razão. Para os empiristas, nós não conhecemos sem objeto, sem experiência com objeto. Já para os racionalistas, nós podemos conhecer na ausência de objeto, simplesmente pela força da nossa razão.